Olá pessoal, chegamos aqui para mais uma aula. Eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa para iniciantes, e na aula de hoje a gente vai aprender a fazer essa clutch muito bonitinha, olha que fofinha. Ela tem aqui esse fecho, olha a aba aqui, ela tem um bolso maior, tá? Que cabe bastante coisa, e um bolsinho de zíper aqui para pôr celular, chave do carro, documento. Enfim, ela ficou bem espaçosa, tá bom? Tem um molde gratuito para vocês aqui na descrição do vídeo. Se você estiver assistindo no meu canal do YouTube, seja bem-vindo. Já se inscreva e ative o sininho aqui embaixo para receber as notificações das nossas aulas, que são toda semana. Aqui começando a falar então pelo molde, antes da gente começar a costurar a nossa peça. Vocês vão baixar o molde, o link para baixar o molde tá na descrição do vídeo, tá certo? E vou deixar também no arquivo do meu grupo lá no Facebook, tá bom? O molde, gente, são 3 páginas, ó. Tá? Essa página aqui é só a abinha, que é essa aba aqui, tá? E aqui tem a medida da alcinha que a gente vai usar. E aqui, ó, é nessa parte que eu quero focar a explicação para vocês. Aqui a gente tem 2 desenhos, né? São 2 páginas. Uma tá escrito bolso e a outra tá escrito aba, tá certo? Então, fez a impressão do molde, lembrando que a impressão do molde, ela tem que ser feita do computador para a impressora, selecionando lá na configuração a forma padrão ou tamanho real, para poder sair no tamanho que a gente precisa, e verificar nas configurações se não está selecionada a redução de tela. Se tiver, o tamanho sai errado. Então, prestem bastante atenção na hora da configuração para imprimir, tá certo? Imprimiu, a gente vai recortar em cima do risco preto. Eu vou fazer isso aqui para mostrar para vocês como que a gente vai usar esse molde, porque a gente precisa montar ele. Pronto, cortei aqui. E agora, gente, eu vou pegar uma fita crepe, tá? Olha só, dessa branquinha pode ser fita crepe, adesivo, durex, qualquer coisa, porque a gente vai precisar pra unir. Então, cortou as 2 partes do molde, a gente vai unir isso aqui, ó, desse jeito, tá? Ele vai formar esse desenho. Então, a beiradinha da aba eu vou juntar aqui com a beiradinha do molde do bolso, tá bom? Bem assim. Aí eu pego aqui um pedaço de fita. Coloco bem certinho, ó. E ponho a fita em cima. Vou dobrar as pontinhas aqui. E ficou assim, ó. Esse aqui, gente, é o molde do corpo, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente vai cortar é esse molde inteiro, tá bom? Que é o corpo. E eu vou mostrar aqui, ó, que eu já deixei adiantado. Então, esse molde eu cortei uma vez no tecido principal, que é aquele que vai ficar aparecendo do lado de fora, uma vez no tecido de forro, que é o que fica do lado de dentro, e uma vez na manta R2, tá? A parte do forro eu já estruturei na manta R2, passei o ferro e passei uma costurinha em toda a volta. Então, esse é o primeiro corte de material que a gente vai fazer, que é esse molde do corpo. Fez esse corte, deixou prontinho, agora a gente vai para as partes do bolso, e agora que a gente vai prestar atenção. Tá vendo aqui, ó, bem na linha onde eu emendei a fita crepe, eu vou dobrar, tá? Eu vou deixar só a parte do bolso aqui, ó, a aba tá escondidinha aqui atrás. E agora eu vou trabalhar com essa parte do molde. Essa parte do molde é o bolso maior, ó. E eu cortei essa partezinha aqui 2 vezes no tecido e uma vez na manta. Como é só um bolsinho, pode ser manta R1, tá bom, gente? Aqui eu usei a manta R2, tô só falando que pode ser a manta R1 para quem preferir, tá bom?
Então aí, ó, eu já coloquei a manta aqui no meio. Passei o ferro no tecido de um lado, fui pro outro, passei o ferro, costurinha em volta. Então esse é o bolso maior e ele já está pronto, tá? Fez isso com o bolso maior, vou deixar ele de ladinho e vou voltar no meu molde, ó. Observem, abaixo da emenda da fita tem esse pontilhado aqui, ó, tá? E é onde tá escrito isso, marcação bolso, bem aqui nesse pontilhado. Então, o que que eu vou fazer? Vou abrir o meu molde e agora eu vou dobrar nesse pontilhado, porque eu preciso de um bolso um pouquinho menor, ó. Dobro no pontilhado, tá? A aba ficou aqui atrás, dobrei no pontilhado, ficou um pouquinho menor. Aí eu vou cortar também o material para esse bolso. Então, são dois bolsos, tá, gente? Um menor e um maior, que é isso aqui, ó. O menor é esse aqui, onde a gente coloca o zíper. E o maior é esse maior aqui, tá? No decorrer, vocês vão entender melhor, certo? Então, esse bolsinho desse molde, a gente vai cortar também 2 vezes no tecido. Aqui eu cortei uma no tecido principal e uma no tecido de poazinho, que é o que eu tô usando de forro, tá? É opcional. 2 vezes no tecido, e aqui eu tô usando um TNT 80 para dar uma estruturada nesse bolso. Quem não tiver, gente, pode ser entretela, feltro, acoplado, que é o nylon dublado. Pode ser também a manta R1, tá? O que vocês acharem melhor. Eu só não recomendo nesse bolso colocar manta R2, porque senão ele vai ficar muito grosseiro, com muitas camadas, e não vai ficar legal. Eu aqui tô usando o TNT. Então, esse bolso menor eu cortei nesses 3 materiais, tá? Então, aqui a parte do corpo, de tudo da nossa peça, a gente já deixou cortadinho, tá? Então, espero que tenham dado pra entender sobre as dobrinhas do molde, né? Estão vendo aí a gente fazendo a dobra da maneira correta? A gente usa um molde para cortar todas as partes da nossa peça. Daí, tá certo? E aí ficou só a partezinha menor da aba, que esse aqui é bem simples, vocês vão recortar aqui em cima do risco. Eu vou cortar para mostrar para vocês, tá? Para não ficar nenhuma dúvida. Então, aqui eu corto em cima do risco preto. Bom dia, quem tá chegando, sejam todas bem-vindas e bem-vindos também. Ó, cortei a aba, gente. O que que eu vou precisar agora, ó? De um pedaço maior do que a aba aqui. O meu tá mó feio aqui, porque eu peguei um pedacinho pequeno que tinha sobrado. Por isso que tá essa feiura, tá, gente? Mas pode ser um quadrado, alguma coisa que caiba esse molde dentro, tá certo? Aqui, ó, aqui que eu peguei 2 partes, 2 vezes, né, de tecido. Aqui tô usando poá. E uma vez da manta R2, pode ser R1 também, tá bom? Então, coloquei aqui a manta primeiro, ó, sem nada, a manta. Coloco um tecido assim, ó, com a estampa pra cima, sobre a manta. E a outra parte do tecido eu coloco frente com frente. Estampa de frente com estampa, e aqui vai ser o avesso do tecido, certo? E aqui eu vou colocar o molde da aba e vou riscar com caneta em volta, tá? Aqui eu usei aquela caneta que apaga com o calor do ferro, tá certo? A gente tem essa caneta no site, pra não ter perigo de manchar o tecido, tá bom? Fez isso aqui, a gente vai alfinetar, tá? Pra poder costurar ele já já. Aí a gente vai precisar de um pedaço de zíper. O meu zíper aqui, ele tem 28 centímetros, tá certo? O zíper de metro. Pra quem tem dúvida, tô usando o zíper de número 5. O cursorzinho, aqui eu tô usando esse de coração, super fofinho. Esses materiais, gente, eu tenho à venda no meu site, na minha lojinha. Se você quiser adquirir, é só acessar o link que tá aqui na descrição. Nós temos os tecidos, né, que são tricoline 100% algodão,
o zíper, o cursor, tesoura a gente tem no site também, tá bom? Então depois vocês vão lá na lojinha dar uma conferida. E aqui por último, né, pra gente poder começar a costurar a nossa peça, são a parte das alcinhas, que é essa daqui, ó, e que é opcional. Eu acho que fica bem legal colocar, mas se você não quiser colocar, não precisa, tá certo? No molde, gente, tem a medida da alcinha. Deixa eu ver aqui. 32 por 7, é a alcinha maior, tá? Então, olha, eu vou abrir aqui. Eu cortei uma vez 32 por 7, tá? E o que que eu fiz? Liguei o ferro de passar e eu fiz as dobras, ó. Dobrei aqui, passei o ferro, dobrei a beiradinha de cá, passei o ferro, deixa eu mostrar de pertinho, ó, ele ficou assim, tá? E dobrei mais uma vez e passei o ferro, então ela formou a alcinha, tá bom? A gente vai precisar de um pedaço menor, esse aqui ele tem o tamanho de 7 por 7. E a gente vai fazer a mesma coisa, dobra ao meio, passa o ferro, vou abrir, dobra essa beiradinha, passa o ferro, dobra a outra, passa o ferro e dobra mais uma vez. Essa alcinha menorzinha, gente, é essa beiradinha que fica aqui, ó, tá? E essas ferragens aqui da alcinha, eu tô usando um mosquete, né, um mosquetinho, mosquetão, do tamanho de 1,5, tá? São 15 milímetros, 1,5 centímetro. E uma meia argola. A minha meia argola tá um pouquinho menor, ela é de 1 centímetro, 10 milímetros. Certo? Então, vamos começar a nossa aula. Agora sim, vamos começar a costurar? Essa parte da alcinha menor, gente, aquela pequenininha que é 7 por 7, eu vou passar uma costurinha de cada lado. Uma costurinha de cá e uma costurinha de cá. Ops, caiu. Então, vamos lá. E aqui, ó, já dá pra vocês perceberem como ficou bem discreto com a linha da mesma cor, ó. Tá bom? Vou costurar a parte da aba agora. O que que eu vou fazer? Vou passar uma costurinha em cima do risco de caneta que eu fiz, dando retrocesso no começo e no final. Venho costurando em cima do risco. Bem devagarzinho aqui em cima, que é uma parte arredondada. Aí eu posso tirar aqui os alfinetes e cortar, gente. Agora eu vou cortar, deixa eu virar mais aqui. Todo esse excesso aqui, ó, deixando uma margem de mais ou menos meio centímetro da costura, tá? Pra gente não cortar muito rente a nossa costura. Então, ó, recortei, ela ficou assim. Aqui embaixo, através dessa abertura, eu vou desvirar, ó. Coloco meus dedinhos ali, desviro a abinha, ajeito aqui a parte curva. Quem quiser passar o ferro pode passar. Ficou assim. E agora eu vou passar uma costurinha aqui, ó, em toda a volta, né, pra fazer um acabamento na aba. Diminui a velocidade, diminui a velocidade. Ó, passei a costurinha, tá? Na aba, a aba já está pronta. Vou reservar aqui junto com a alcinha que eu já costurei também. E agora, a gente vai trabalhar na alcinha maior. Cadê ela? Deixa eu só achar a bonita aqui. Não é possível. Será que caiu pro chão? Nossa, eu joguei a coitada dentro do lixo. Tá aqui, ó, meninas, a alcinha. Prestem atenção agora, dica bem legal de como colocar o mosquetão na alça, tá? Vamos lá, então? Sem costurar, eu vou colocar o mosquetão na alça. Não costurei a alça ainda, tá? Ó, coloco o mosquetão aqui, certo?
Presta atenção aqui na pontinha que eu vou fazer, gente. Eu vou abrir as duas pontinhas. Abrir aqui e abrir aqui. Vou juntar estampa de frente com estampa, ó. Estampa de frente com estampa. E aqui eu vou passar uma costurinha de um pé de máquina, tá? É pra esconder bem o acabamento, ficar bem bonitinho. Vocês vão ver que legal. Ó, passei a costurinha. Aqui, ó, essa parte que eu costurei, eu posso abrir aqui, tá vendo? Pra não ficar muito grosseiro. Passo a unha e ela fica assim, tá? Ó, e agora eu dobro ela novamente, tá certo? Vou dobrar do jeito que ela estava antes. Ó, dobradinha, aqui vai ficar bem escondidinha a emenda, legal, né? Vou deixar essa emenda aqui, ó. Aqui, ixi, deixa eu dobrar de novo, peraí. Aí. E o que eu vou fazer agora, gente? O mosquetão já tá aqui dentro, né? Vou passar a costurinha na beiradinha, em toda a volta e do lado de cá também. Olha só, gente, passei a costurinha em toda a volta, só que agora a alcinha não pode ficar assim solta. O que eu vou fazer com ela, ó? Vou colocar ela aqui e aqui eu vou passar uma costura pra ela ficar assim presinha, né? E não ficar andando pela alça, tá bom? Então aqui eu venho, passo uma costurinha com retrocesso, devagarzinho. Tirar aqui o excesso de linha e prontinho, ó. A alcinha está pronta, a alcinha menor também e a parte da aba. Aqui na alcinha menor, gente, a gente já vai pegar a meia argola, colocar aqui assim, ó, tá? E vou passar uma costurinha aqui na pontinha pra segurar essa meia argola aqui. Bom? Pronto. Então, essas três partes que seriam todas na cor turquesa, que eu coloquei a linha turquesa, eu já costurei, tá certo? Então, costurei essa parte, vou deixar ela de ladinho. Agora, eu vou começar a costurar aqui o restante da peça. Agora, nós vamos fazer a parte do bolso menor, que tem o zíper, tá? Aqui, o que eu vou fazer? A parte principal, que é... Quando eu falo principal, é sempre a parte estampada que fica aparecendo depois que a peça está pronta, tá? Parte principal do lado de fora. Vou colocar ela sobre o TNT e vou passar uma costurinha aqui só pra segurar esses dois juntos, tá? Costurinha na beiradinha. Passei a costurinha, agora eu vou pôr o calcador de zíper, porque nós vamos colocar o zíper agora, tá? Então, ó, coloco o calcador de zíper. E a gente vai costurar. Vou pegar esse bolsinho aqui, ó, e o meu zíper, e eu vou costurar os dentinhos dele de frente, assim, ó. Dentinho de frente com a estampa. Eu vou passar uma costurinha aqui na beiradinha. Passei a costura aqui na beiradinha, aí eu vou pegar a parte do forro do bolsinho e vou pôr estampa
de frente, ó, estampa de frente com estampa. Eu ajeito fazendo o formato aqui certinho, porque peças arredondadas, gente, igual essa aqui, a gente precisa acompanhar um arredondado, pra não ficar torto. O arredondado eu digo aqui embaixo, ó. Ó. Passei a costurinha, o que que eu vou fazer? Vou colocar esse forro pra trás, ó. Ele vai ficar aqui atrás. E aqui na frente fica assim, ó. Tá? E vou passar uma costurinha aqui na beiradinha, rebatendo. Agora a gente já vai ver o efeito que a linha vai fazer em destaque, tá? Que aí eu já vou mostrar pra vocês. Então, olha só. Aqui, ó, dá pra ver nítido a minha linha, né? Ela vai ficar como um detalhe, tá certo? Olha só. E eu acho que fica bem bonitinho. Se você não quiser a linha em destaque, aí no caso é só usar uma linha da cor do tecido. Se aqui a minha linha fosse branca, não tava dando nem pra ver, tá? Então, aqui, essa parte ficou pronta. Eu vou pegar o bolso maior, tá? Bolsinho maior é aquele que eu já coloquei os tecidinhos dos dois lados na manta. Um aqui e outro aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar esse bolso em cima do maior. E ele vai vir bem aqui na beiradinha, ó. Certinho. Tá vendo? A beiradinha do zíper vai ficar na beiradinha do bolso maior. Tá bom? E aqui eu vou passar uma costurinha para segurar. Ó, passei a costurinha para segurar. Agora eu vou pegar um pedacinho de viés, porque eu vou fazer um acabamento aqui com o viés. Eu poderia usar um viés pink, que ia combinar e ficar legal, ou poderia usar um viés turquesa, que também vai combinar e vai ficar legal. Eu vou optar em usar um viés turquesa para entrar em contraste com o zíper, porque eu gosto de cores em choque. Quem me conhece aí sabe que eu adoro cores fortes e de tons diferentes um perto do outro, então acho que vai ficar legal. Se você gosta de uma coisa mais discreta, nesse caso daria legal se colocasse um viés pink mesmo, ficaria o zíper bem discreto, tá? Então vou pegar aqui o meu viés, vem cá, viés. Ó, não vai ficar coisa mais fofa esse viés com o zíper pink? Vou cortar ele aqui do tamanho do zíper. Olha só. Vou dobrar esse viés assim, ó. Tá? E aqui eu coloco ele nessa beiradinha do zíper. Tá bom? Ai, vai ficar lindo, né, gente? Eu gostei. Adoro essas cores fortes desse jeito. Aí eu costuro esse viés aqui. Quem aí gostou desse destaque, hein? Essas duas cores em choque junto, não ficou a coisa mais linda? Eu gosto de coisas assim, bem regaladas. Tá aqui o cursorzinho, vou colocar ele agora, tá? Do lado direito para o esquerdo. Abro um pouquinho aqui, ó, os dentinhos do zíper. Muito fofinho, né, gente? Ó, esse kit aqui tá lindo, hein? Ainda tem no site. Olha que coisa mais linda, essas cores maravilhosas aqui. Pronto. Coloquei cursor, então não tem problema mais. Agora eu vou pegar a parte do corpo da minha peça. Tá aqui, ó. Corpinho dela. A partezinha principal ainda eu vou deixar de lado, que eu vou usar só no final. E eu vou sobrepor, ó, esse bolso aqui. Deixa eu só cortar aqui que tá um pouquinho fora. Sobrou uma beiradinha aqui. Aí, ó. Vou colocar o bolsinho aqui, ó, que coisa mais tchutchuca que tá ficando, gente. Coloquei bem retinho,
Vou alfinetar esse bolso aqui. Vou colocar o alfinete em toda a volta pra gente segurar, costurar ele pra ele ficar aqui certinho no corpo da peça. Gente, eu vou virar pra mim não fazer torto, tá? Já já eu mostro pra vocês. Meninas, chegaram uns alfinetes maravilhosos lá no site, viu? Depois vocês vão lá ver. No final da live eu vou mostrar pra quem quiser ver, tá? Chegou uns alfinetes muito fofinhos. Chegou de ursinho, de estrela, de lacinho e o de borboleta aqui igual o meu, ó. Cheio de borboleta no meu alfineteiro. São alfinetes da marca Lanmax, maravilhosos, viu? São bem afiadinhos. Então, aproveitem. Então, olha só. Alfinetei toda a parte do bolso. Ai, machuquei meu dedo. Alfinete malvado. Deixa eu olhar. Ai, gente, eu acho que tá torto. Peraí. Olha só. Tem que deixar retinho, né? Ele ficou um pouquinho pra baixo nessa pontinha aqui. E se a gente costurar torto, aparece muito aqui por causa do viés, tá? Então, vamos caprichar, né? Olhou, viu que tá torto. Vou até pôr um alfinete aqui em cima, só pra não mexer. Sempre, sempre a gente tem que prestar atenção nisso. Mas quando tem viés, mais ainda. Então, aqui nessa beiradinha, como tem viés, se ficar um pouquinho tortinho, nossa, parece por demais. E eu vou passar a costura em volta. É beiradinha, tá? Só em volta pra gente segurar esse bolso. Eu gosto de fazer aqui do lado avesso, porque, tá vendo aqui? Ficou umas beiradinhas. Fica mesmo, né? Ficou uma beiradinha de pano aqui. Então, eu vou seguir a manta, tá? Aqui, ó, seguindo a beiradinha da manta, eu vou fazer uma costurinha em toda a volta, tá? Passei a costurinha em toda a volta. Aí eu posso tirar aqui, ó, o excesso de zíper, os rabicozinhos de zíper. Ó. Vou tirar o excesso de zíper. Aqui ficou um pouquinho de tecido sobrando. Eu vou tirar também, tá? Aqui com a minha tesoura super poderosa, lindona. Ó que coisa linda, gente. Ainda tenho dela no site, tá? É uma tesoura maravilhosa da Lanmax. Ela tem a fita aqui, ó. Ó que legal. Fita métrica juntinho da tesoura. Coisa mais linda, né? Então, corre lá no site pra você comprar uma tesourinha assim, igual a minha, ó, da marca Lanmax, que é uma marca maravilhosa. Então, aqui, ó, a parte do zíper eu não vou costurar com a minha tesoura preciosa, não, né? Vou tirar aqui com essa tesourinha que eu reservei só pra zíper, pra papel. Então, aí eu corto o zíper com ela. Aí, o restante, né, que é tecido, eu uso a minha tesourinha aqui de tecido, tá? Aí corto assim, só que tá em excesso, os pedacinhos de tecido, né? Não entendi? Ah, tá, o vídeo vai pro YouTube sim, meninas. Quem aí pegou pela metade, lá no meu canal do YouTube, falar nisso, gente. Quem aí não é inscrito no meu canal ainda? Gente, o canal tá quase chegando a 200 mil inscritas. Vamos lá ajudar? Quem não é inscrito ainda, vai lá se inscrever. Pra gente bater esses 200 mil. Ai, que emoção. Ó. Que coisa mais fofa, olha só. Olha. Tem um alfinete aí? Cadê? Acho que eu já tirei agora, né? Meninas, então olha só, a nossa peça está quase pronta. Aqui, antes da gente fechar, a gente precisa colocar as partezinhas finais, que são a minha etiqueta de cetim, que eu não vou esquecer, a minha alcinha, para depois eu pendurar essa alça maior, e a minha aba, certo? Vou começar pela alcinha, tá bom? Então, o que eu vou só virar pra mim, só pra mim ver o lado certo, que eu sou meio lerda. Então, aqui de cá. Lado esquerdo, viu, gente? Ó, pra vocês pode parecer o lado direito, porque a tela tá espelhada, tá bom? Mas é o lado esquerdo aqui, ó.
Vou colocar essa tirinha da alça em cima do zíper, tá? Ali, ó. Com a meia argola pra dentro, olha ela aqui. E aqui eu vou passar uma costura na beiradinha, tá? Pra segurar essa tirinha aqui. Ela vai ficar muito fofinha. Pronto. Costurei a tirinha. Agora eu vou colocar a aba. Pra mim colocar a aba, eu preciso prestar muita atenção pra ela ficar no meio. Porque se ela ficar torta, vai ficar feio. O que eu vou fazer então? Eu vou dobrar a minha peça. Aqui na bundinha dela, na parte de baixo, eu vou juntar curvinha com curvinha bem certinha. E aqui, ó, no meio, eu vou dar um pique. É um pique pequenininho, é só pra mim ver onde que é o meio, ó. Bem pititico, tá? A mesma coisa eu vou fazer na parte da aba. Eu vou dobrar a minha aba no meio. E aqui eu vou dar um piquezinho. Ó. Porque aí, gente, eu vou juntar o pique da aba. Deixa eu só tirar esse excesso de manta aqui, que tá me dando até uma giriza. Aí. O piquezinho aqui da aba, eu vou juntar com o pique que eu fiz aqui na bundinha dela, aqui embaixo, ó. Assim eu tenho certeza que ela vai ficar bem centralizada, certo? Então, juntei pique com pique, agora eu vou passar uma costurinha aqui na beiradinha pra segurar a aba aqui. Nessa posição mesmo, tá? Aqui, ó, a aba pra cima, encostadinha aqui no bolso. Vou costurar aqui, ó. Pronto. Ah, não é possível que eu costurei torto. Só um pouquinho. Ó. Tá? E agora a minha etiqueta. Que a dona Aline sempre esquece da etiqueta. Mandei fazer uma etiqueta rosa pra mim, gente. Vocês sabem que até semana passada eu usava etiqueta com a beiradinha verde. Mas olha aqui, a gracinha. Olha. Olha que belezinha, gente. Ela é a mesma coisa do que a que eu já usava, a mesma logo, do mesmo jeito, mas a gente fez em tons de rosa, ó. Aqui a gente fez um... Nossa, tá combinando com a minha unha. Aqui a gente fez a beiradinha poazinha de rosa. E os detalhes aqui, que tá bem pequenininho, tá escrito canal do YouTube Aline Rogério. A gente fez um coraçãozinho rosa e o símbolo do YouTube rosa. Então ficou bem fofinho. Essa etiqueta de cetim, gente, é de 1,5 cm, para quem tem dúvida. A gente usa ela dobradinha assim, ó. Tá? Dobrei assim. Aqui atrás tem a descrição. Você pode colocar o seu contato do WhatsApp, tá bom? E aqui a minha logo. Quem quiser fazer etiqueta de cetim já sabe. É com a Papelê Personalizados, que é lá com o meu irmão e a minha cunhada, tá? Eles que fazem. Contato tá na descrição do vídeo, tá bom? Aproveitando que eu tô falando de etiqueta personalizada, já vou contar pra vocês também, quem já viu lá no meu Instagram essa semana, meu marido está fazendo sacolinhas personalizadas, tá? Tá bem bonitinha. Quem quiser aí ver algumas fotos e saber valores, me chama no WhatsApp depois que eu vou mandar pra vocês. Coisinha mais linda, sacolinha personalizada. Vou ver se na live da semana que vem ele deixa algumas prontas pra me mostrar pra vocês, tá certo? Marido, coloca aí o contato do meu WhatsApp para as meninas fazerem lá o orçamento da sacolinha, tá? Atenção, gente, ó. Como que eu vou colocar a minha etiqueta pra ela ficar certa quando a peça estiver pronta? Certa é boa, né? Pra ela ficar certa quando a peça estiver pronta. Jennifer, cadê você? Porque a Jennifer tinha essa dúvida, tadinha, ela colocava sempre ela ao contrário. Aí eu expliquei pra ela, ela nunca mais esqueceu. Pra gente colocar a etiqueta na peça e quando a gente desvirar a peça, a etiqueta ficar na posição certa, a nossa logo vai dar beijinho no tecido, ela vai ficar de frente com o tecido. Ela não vai ficar de frente pra mim. Tem gente que coloca ela de frente assim, ó, e quando desvira, ela vai ficar ao contrário. Então, logo da etiqueta, vou virar pra vocês, ó. Logo da etiqueta, dando beijinho no tecido. Eu vou dar até um zoom aqui, ó, pra vocês nunca mais esquecer. Ó.
logo da etiqueta, eu vou virar ela ao contrário, ó. Tá? E ela vai ficar aqui. Vocês não vão ficar vendo a logo, ela fica bem assim mesmo, ó. A logo dando beijinho no tecido, ela fica escondida aqui, assim, tá? E a gente vai só passar uma costurinha aqui na beiradinha. Quando a peça estiver pronta e a gente desvirar, ela vai ficar, ó, tchan, aqui, tá vendo? Com a logo pra frente, tá? Então não esqueçam disso. Pronto, tudo nos lugares aqui, ó. Alcinha, aba, etiqueta. Agora a gente vai fechar a nossa peça. Vamos lá? Pra fechar, eu vou pegar o meu tecido da parte principal e eu vou colocar a estampa de frente com tudo aqui, ó. Tá tudo aqui, né? Vou colocar a estampa de frente, assim, tá? Assim, ó. Chinesinha dando beijinho aqui no tecido. Vou alfinetar em toda a volta. Ó, vamos colocar o alfinete aqui. Alfinete, gente, tem que fazer isso aqui, ó. São coisas simples. Sabe aquelas coisas simplesinhas que às vezes passa despercebido em uma aula, a gente esquece de falar pra vocês? Vamos fazendo assim, ó, pra quê? Pro tecido ficar esticadinho. Então, ó, estica, coloca o alfinete, tá? Pra ele não ficar enrugado. Aí agora a gente terminou de colocar o alfinete. A gente vai costurar em toda a volta, tá? Mas a gente não pode esquecer de deixar um pedaço aqui pra desvirar, tá certo? E eu vou deixar aqui na parte da aba, tá bom? Eu vou deixar, gente, deixa eu ver aqui. Um espacinho de 8 centímetros, tá? 8 centímetros aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou começar dando retrocesso, vou passar a costura em toda a volta com um pé de máquina e finalizar aqui dando retrocesso, tá? Vou vir aqui na parte da manta, que eu acho mais fácil, e vou marcar aqui com caneta, porque uma coisa que eu já fiz muito foi passar direto e esquecer de deixar a parte aberta e depois ter que desmanchar, né, gente? Quem nunca fez isso? Pegou a caneta aqui. Eu vou aqui, ó, marcar então, tá? O espacinho que eu vou deixar e vou fazer a costura em toda a volta com um pé de máquina, tá bom, meninas? Olha só, gente. Tá escuro? Assim tá melhor. Passei a costura em toda a volta. Aqui agora eu vou tirar todos os meus alfinetes, ó. E aqui tem uma coisa muito importante que a gente tem que fazer. Opa, ficou dois aqui. Observem aqui comigo, ó. Nessa peça, aqui, aonde termina a parte da aba e começa a parte do corpo, ela tem meio que uma ondinha, tá vendo? Aqui vem na aba e aqui ela faz uou e vai pro outro lado. Aqui a gente vai dar um pique, pequenininho, tomando cuidado pra não pegar na costura.
Pra quê? Pra quando a gente desvirar, nessa partezinha não enrugar, tá? Então não esqueçam, vamos dar um piquezinho aqui, ó. Um piquezinho bem pequenininho, ó. Um de cá e um de cá, ó. Tá? É pouquinha coisa, mas faz diferença. Aí, antes de desvirar, eu vou tirar aqui, ó. Tá vendo? Tem um pouquinho de excesso de material. Vou tirar aqui. Muito cuidado pra não cortar muito próximo da linha, né? Depois descostura. Tô tirando aqui mesmo, é só um excesso, pra não ficar muito grosseiro. Aí. Agora, outra coisa aqui, ó. Antes de desvirar, a gente vai dar um piquezinho. Vocês viram que eu refilei só embaixo, né? Aqui na aba ainda não. Por quê? A gente não vai cortar excesso aqui onde ficou a abertura. Ó, vou cortar desse lado pra vocês entenderem e mostro. A gente dá aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo que ficou uma subidinha? Então aqui eu não corto, eu vou cortar só onde tem costura, porque aqui a gente vai dobrar pra fazer o acabamento. Então de cá eu vou fazer a mesma coisa. Vou fazer um cortezinho aqui e venho tirando o excesso. E aqui eu deixo assim, pra depois poder dobrar e fazer o acabamento, tá? Então, ó, é pouquinha coisa, mas fica desse jeito, tá? Aqui eu acho que ficou... Prontinho. E agora, nós vamos desvirar a peça. Tchan, 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 tchan. Vai nascer, vai nascer. Antes de começar a desvirar, eu já vou colocar o ferro de passar pra esquentar, que eu vou usar ele aqui, tá? Aí. Então, aqui, a aberturinha que a gente deixou. Eu vou desvirar com muita calma nessa hora. Dar uma amassadinha aqui, ó, amassa mesmo, porque a manta é muito dura. Então, se a gente amassar, ela vai ficando maleável. Depois a gente passa o ferro e tá tudo certo. Só tem que ter muito cuidado pra quê? Pra aqui nas beiradinhas, ó, não desmanchar, que dá uma raiva quando isso acontece. Ó, então a gente vai empurrando bem devagarzinho, sem pressa, tá? Pra não rasgar o nosso material. Às vezes, muita gente erra nessa hora, fica tão desesperada pra ver o trem pronto, que ela vai virando de um desespero que na hora que ela só escuta aquele barulho. Né, gente? Só escuta o barulhinho, pronto. Rasgou a beiradinha. Aí a gente acerta as curvinhas, tá? Aqui na parte de baixo também. Ela fica toda monstrenga, mas a gente vai usar o ferro de passar pra ajeitar essa coitada, tá? Ó a etiqueta aqui, ó, a logo direitinho, tá vendo? Então aqui, gente, ela ficou esquisitona porque ela tá toda amassada. Agora a gente vai dar aquele talento com o ferro de passar. Então observem, ó, aqui ficou a alcinha bem legal. Aqui ficou a aba, né, que ela vai fechar assim, tá? E agora eu vou pegar o ferro pra gente arrumar isso aqui. Ó. Vamos passar o ferro pra deixar ela bem bonitinha. Parecendo que ela saiu da boca do crocodilo, toda mastigada. E agora que vem a parte aqui, ó. Vamos... Lembra que eu falei pra deixar a beiradinha do tecido? Aqui a gente vai colocar... Desculpem, gente. As duas beiradinhas, ó,
pra dentro, tá? Assim, ó. E aqui a gente faz com muita calma, com muito carinho, pra acompanhar bem certinho o arredondado, tá, gente? Pra não ficar aquele negócio retão aqui. Ó, deixa eu mostrar do lado de cá, né? Ó. Tá vendo? E eu vou passar o ferro aqui. Deixa eu só... Eu vou apoiar aqui na mesa pra arrumar certinho. Aqui é bem com calma mesmo, tá? Porque aqui é um acabamento que vai aparecer super na peça, né? A gente tem que fazer com muita atenção, muito carinho, muita paciência. Ó. Agora sim, ó. Agora tá do jeito que eu quero. Então, pra não sair disso, eu seguro aqui. Escorregou. E eu vou passar o ferro aqui, ó. E segurar um pouquinho. Porque o ferro, gente, ele vai vincar essa dobrinha. Ah lá, ó. Aí ela já fica do jeitinho que eu quero, tá? Então, olha só. E aqui eu vou passar uma costura na beiradinha, só na parte da aba, tá? Não é até aqui embaixo, não. Só na parte da aba. Então, começo aqui, vou passar na beiradinha. Pra quê? Pra fazer um detalhe e fechar essa partezinha que tá aberta. É o que falta pra gente finalizar, né? Além de colocar o botão, é claro. Então, vamos lá. Bem devagarzinho. Pontinho por pontinho, viu, gente? Essa costura vai aparecer muito na peça, então vamos caprichar. Pronto! Deixa eu tirar só um pedacinho de linha aqui do começo e do final. E tcharararara, olha que bonita que ficou. Hein? Agora aqui, ó, a alcinha. Olha que coisa mais linda. Deixa eu botar ela retinha. Oh, que bonitinha. Gostaram, meninas? Olha que coisa linda. Vou pôr o botão, tá? Que eu vou estrear meu alicate hoje. Eu quero que vocês tirem um print de mim. Nossa, mas essa cor ficou a coisa mais linda do mundo, olha. Gente, a peça tá pronta, tá? O valor de venda pra essa peça, eu deixo aí pra vocês uma margem de 60 a 75 reais, dependendo aí do material, o valor que vocês pagam, etc, né? Vocês já estão acostumados. Tá? Então, de 60 a 75 reais. Ela não ficou uma peça pequena, não, tá? Dá pra ver aqui pela minha mão, ó. Então, acho que o valor tá bem legal, tá certo? E agora eu vou mostrar pra vocês, vou colocar o alicate. Esse alicate, meninas, chegou no site. É o alicate de colocar botão de pressão da Lamax, tá? Olha que legal. Quem quiser adquirir, vai lá no site depois, aproveite que tem poucas unidades. Eu peguei pra experimentar e eu achei bem legal, bem prático. E é isso aqui que vem no alicate, tá? Vem o alicate. E ela vem a base para colocar botão número 10, número 12 e número 15. O número 15 eu nunca nem vi, vou falar bem a verdade. Mas ela vem a base para colocar número 15 também, tá? Aqui no meu alicate já tá a base para colocar o botão número 12, que vai ser o tamanho que eu vou usar. No alicate também vem uma haste extra, que é essa partezinha aqui, ó, tá? Vem a chavinha, tá certo? Essa chavinha, toda vez que for trocar a base, tipo, vou colocar um botão número 10 e eu preciso trocar a base. Aqui ele tem um parafusinho, a gente só desrosqueia ele um pouquinho, tira a base, coloca a outra e rosqueia de volta, tá certo?
Então agora eu vou colocar o botão pra vocês verem, tá? O que que eu vou fazer? Primeiro eu vou marcar na aba. Vou dobrar a minha aba ao meio, curvinha com curvinha. E eu vou fazer uma marcaçãozinha de caneta aqui, onde eu quero colocar o botão. Ó. Tá? Fiz a marcação, eu gosto de usar essa pecinha aqui, que é o desmanchador de pontos, pra furar aqui, ó. Vou fazer um buraquinho aqui, tá? E aí eu vou pegar os botões. Eu preciso de 4 partezinhas, eu vou mostrar pra vocês. Peraí. Opa, tá pulando, minha querida? Fica quieta aí. Aí. As 4 partezinhas do botão, gente. 2 são assim, ó. Ó. Tá? 2 assim. E aí eu preciso das 2 partes de dentro. Uma é essa com o arredondadinho menor. E a outra é essa com o arredondadinho maior, tá vendo? São 2 partes diferentes, tá? Então a gente pega uma de cada pra eles casarem aqui, ó. E serem felizes para sempre, tô brincando. Pra eles casarem e a gente fechar o botão, tá? Então aqui, fiz o buraquinho na aba. Vou colocar essa partezinha, ó, essa parte que tem o cravinho. O cravinho saiu aqui, tá? Ó, só pra vocês entenderem a posição que eu tô pondo o botão, tá, gente? Porque ele vai fechar assim, tá bom? Saiu o cravinho aqui, eu vou pegar uma das partezinhas, pode ser qualquer uma, que eu tô usando aquela com arredondado menor, tá bom? E aí, gente, eu vou pegar o alicate, essa parte do botão aqui, ó, ela encaixa na base preta. Por isso que tem que usar a numeração da base certinha, paralelo aqui, ó, referente ao botão. Porque se a base tiver muito pequena ou muito grande, na hora que a gente apertar, o botão pode quebrar, tá? Então, ó, bem certinho. A gente aperta, tem que pôr força, viu? Vamos malhar os bracinhos, ó. Já coloquei essa parte. Quando a gente coloca, aperta o botão no alicate, aquele cravinho que tava ali dentro, ele amassa, tá vendo? Ele fica amassadinho, então é isso que segura o botão aqui. Agora a gente vai pôr a outra parte. Então, o que que eu vou fazer? Ah, como é que eu vou saber como é que eu vou pôr outra parte? Ó, vou mostrar. Vou fechar a peça da maneira que ela tem que ficar, ó. Fecha a aba e fecha aqui, né? É assim que eu quero que ela fique, ó, tá? Então, posicionei ela desse jeito, vou pegar a caneta, vou erguer aqui, ó, só um pouquinho pra ver aonde tá encostando o meu botão. Ou vocês podem pressionar assim, ó. Quando tirar, já faz aqui o certinho o buraquinho do botão, tá? É só dar uma pressionadinha assim, ó lá, já tá marcado. Aí eu venho com a caneta e faço um pinguinho. Então, vai ser aqui que eu vou colocar o outro botão. Mas eu tenho que me atentar na posição que eu vou pôr o botão, porque ele tem que fechar assim, ó. Tá? Então, se atentem na posição. O que que eu vou fazer? Vou furar aqui. Agora, essa parte que tem o cravinho, eu vou pôr por dentro da aba. É isso que tem que prestar atenção. O cravinho saiu aqui. Pego a partezinha interna com o arredondadinho maior, ó. Que aí ele vai fechar assim, tá? Venho no alicate de novo. Coloco ele aqui, ó. Ó. Ele tem que ficar bem encaixado na base, tá, gente? Ele não pode ficar, tipo, meio fora e meio dentro, porque se não, na hora que você apertar, o botão quebra, tá? Então, encaixa bem ali e apertou, forte. Ainda não amassou muito, peraí que eu vou apertar de novo. Então, apertou o botão, vocês olhem ali dentro, ali, ó, aquele cravinho, né? Ele tem que ficar bem macetadinho,
E aí ele tá pronto. Agora a gente vem e aperta aqui. Legal, né? Ó que gracinha. Aí aqui eu coloquei um botãozinho rosa, podia ter sido turquesa também, tá? E ficou muito fofinho, ó. Vou abrir mais uma vez, ó. Mostrando e fecha. Gostaram? Meninas, esse alicate super prático, ó. Tem lá no meu site para quem quiser adquirir. Você pode comprar ele sozinho ou tem o kit do alicate com 120 botões, tá? São 20 de cada cor, tá bom? Maravilha, hein, meninas? Agora sim, olha, cadê eu? Aqui. Agora sim está pronta, ficou muito linda, eu adorei as cores dessa peça. Achei muito legal, muito fofinha, linda, linda, linda. E aqui, gente, vocês podem, como eu sempre falo pra vocês, mudar alguma coisa na peça. Ficaria muito legal, por exemplo, quero ver quem vai fazer. Essa argolinha, ao invés de pôr só de um lado, vocês podem colocar dos dois lados e colocar uma alça maior para colocar assim, ó, transversal. O que vocês acham? Quero ver o que a cabecinha de vocês vai aprontar essa semana, tá bom?